Furioso, Leonardo pergunta a Ofélia o que aconteceu com o quadro da família e como ela se atreve a fazer isso. Paula diz para Ofélia dizer porque faz o que quer naquela casa. Ofélia jura que não fez nada. Luiz diz a ela que lhe disse que naquele quadro não podia tocar, mas ela não se importou com o que ele disse. Ofélia pede para Luiz acreditar nela e garante que não faria algo assim. Luiz diz para então ela dizer onde está o quadro. Ofélia diz que não sabe. Arthur diz a Valéria que o apartamento está muito bonito, mas o que o deixa mais feliz é que o pai tenha percebido todo o esforço que ela faz. E com ironia diz que pelo menos com ela ele é justo. Valéria diz que sabe que ele tem problemas com o pai, mas verá que logo vai resolvê-los. Luiz pergunta se Mar sabia algo sobre aquilo. Mar diz que claro que não. Ofélia diz que se ela não sabe de nada, a filha muito menos. Luiz grita para Ofélia ir embora. Mar não defende a mãe. Luiz segura a mão de Mar e diz a Ofélia que não quer vê-la. Ofélia se retira arrasada. Arthur diz a Valéria que vai lhe contar algo, mas não quer que haja um problema entre eles, e fala sobre as compras que Mar e a mãe dela fizeram. Arthur diz que o pai tirou os cartões de créditos dele e dos irmãos, diminuiu os salários e, pelo visto, só cumpre com os caprichos da irmã dela. Enquanto arruma suas coisas, Ofélia diz que não pode sair dali, que fez de tudo para fazer parte daquela casa e família e confia que a filha vai defendê-la, pois sabe tudo que ela tem feito por ela. Mar diz a Luiz que não sabe por que a mãe fez aquilo. Muito nervoso, Luiz diz que Cecília fez aquele quadro com as suas mãos, capturou seu amor nele e a mãe dela acha que é lixo. Mar diz que o entende, mas ele não pode continuar irritado, pois teme que ele fique mal. Valéria diz a Arthur que não pode acreditar. Com certeza foi um mal-entendido. Mar nunca gastaria tanto dinheiro. Arthur diz que ele mesmo viu o comprovante e era muito dinheiro. Valéria diz que Mar não faria isso, a não ser que tenha sido ideia da mãe. Arthur diz que o caso é que o pai tirou tudo deles para dar para a irmã dela e pede para mudarem de assunto, porque é melhor separarem as coisas. Arthur diz que a relação deles não tem nada a ver com o pai dele e a irmã dela. Valéria concorda, mas garante que deve ter uma explicação, porque Mar nunca faria isso. Leonardo está furioso com o que supostamente Ofélia fez. Paula diz que dessa vez Ofélia foi longe demais. Luiz pergunta a Lupita se ela sabe o que aconteceu com o quadro, se viu alguma coisa. Lupita pede para Mar desculpá-la e culpa Ofélia pelo sumiço do quadro. Camila promete a Juan que já não dirá nada sobre Mar e Ofélia. Diz que a partir desse momento elas não existem mais para ela e pede para ele também não mencioná-las. Juan diz que está bem. Se isso fizer bem para ela, ele não voltará a falar delas. Se despede dela com um beijo e sai. Susana pergunta a Camila como que vão as coisas entre ela e Juan. Camila diz que às vezes bem, mas em outras nem tanto. Susana volta a incentivá-la a engravidar de Juan. Arthur diz a Valéria que sabe que o que está passando entre o seu pai e a irmã dela não é fácil para os dois, mas quer que ela fique bem. Arthur diz que se eles superarem isso, não haverá nada que possa separá-los. Valéria diz que só quer que ele saiba que Mar não é como ele pensa e pede para ele dar a oportunidade de conhecê-la melhor. Arthur garante que fará isso. Valéria o agradece e eles se beijam. Ofélia diz a Mar que o seu marido disse para ela ir embora daquela casa, mas precisa ouvir da boca dela e pergunta se a filha quer que ela vá. Mar fica sem saber o que dizer. Arthur e Valéria saem felizes rumo à empresa. No corredor, eles se beijam. Nicolas vê e fica com ciúmes. Ofélia pergunta a Mar se deve ir embora da mansão, como o marido dela mandou. Mar se aproxima da mãe e diz ao seu ouvido que mesmo sem ela, é Mar Portilla. Se despede dela e se coloca ao lado de Luiz, segurando o braço dele. Nicolas cumprimenta Arthur e diz que não sabia que ele estava ali. Arthur diz que foi tomar café da manhã com Valéria. Nicolas diz que já vai para a empresa. Arthur propõe irem juntos, mas Nicolas mente, dizendo que precisa fazer algumas coisas antes de ir. Luiz diz que Ofélia já escutou a filha, então pode ir. Ofélia olha para Mar e sai, desolada com a atitude dela. Luiz reúne todos os empregados e diz que quer que encontrem o quadro de sua família. Mar diz a Luiz que sente muito. Luiz reclama, dizendo que muitas vezes diz para ela colocar limites na mãe. Mar diz que ele tinha razão.
Paula finge defendê-la, mas Luiz diz que não quer escutar mais ninguém. Rosa e Lupita comemoram por Ofélia ter ido embora da mansão. Paula diz a Má que lamenta, mas a mãe dela passou de todos os limites dessa vez. Má diz que sabe. Paula diz que Luiz exagerou muito, não tinha por que falar assim com ela, e vai tratar de encontrar o quadro para que tudo volte à normalidade. Pateta, Má a agradece. Paula se retira, se sentindo vitoriosa por ter conseguido tirar Ofélia da mansão. Na empresa, Valéria agradece Nicolas pela ajuda e diz que o pé já não dói. Nicolas diz que não foi nada e que fica feliz por ela estar melhor. Valéria diz que sabe que ele nunca vai procurá-la para pedir ajuda, mas quer que ele saiba que se precisar, ela estará ali. Nicolas a agradece, mas diz que acredita que não vai precisar e se afasta. Ofélia chega ao seu bairro. Ao vê-la com a mala, as fofoqueiras zombam dela. Paula conta para Camila o que supostamente Ofélia fez. Diz que Luiz está furioso e expulsou ela de casa. Camila diz que tem certeza de que Má ajudou a mãe a se livrar do quadro. Paula diz que ela e Leonardo acham o mesmo, mas ela já sabe que o pai dela pensa diferente. Susana vê Ofélia, diz que já sabe o que fizeram com ela e ela merece. Ofélia manda ela calar a boca e diz que ela não sabe do que está falando. Susana diz que finalmente ela voltou para o lugar que pertence, só que agora perdeu tudo. Ofélia diz que não perdeu nada. Susana diz que antes ela tinha tudo, mas nunca se deu conta. Ofélia pergunta como que poderia ter alguma coisa naquele maldito lixão. Susana diz que ela tinha as filhas e agora está sozinha. Ofélia garante que recuperará tudo. Diz que já fez isso uma vez e vai conseguir de novo. Luiz pede para Hector pegar os documentos da casa das Garcia e garante que vai se encarregar de que Ofélia fique fora de suas vidas. Paula encontra com um amigo. O agradece por ter mandado o quadro no nome de Ofélia e pergunta onde que está o outro quadro. O homem mostra para ela onde está o quadro da família Portilla. Paula diz que sempre achou aquele quadro horrível e o destrói com uma faca. O motorista de Luiz vai até Ofélia. Entrega uma chave para ela e diz que foi o senhor Portilla que mandou para que ela tenha onde ficar. Paula diz a Leonardo que não encontraram o quadro, então resolveu falar na galeria de onde levaram o outro quadro e descobriu que o quadro da família está lá. Leonardo diz que é uma boa notícia. Paula diz que o quadro está em péssimo estado. Mostra a foto para ele e diz que Ofélia o destruiu. Camila chega à mansão chamando por Má aos gritos. Má pergunta o que aconteceu. Camila pergunta como que a mãe dela se atreveu a fazer aquilo. Má diz que não sabe. Camila diz que com certeza foi um plano delas duas. Ofélia conta para Amparo que Má expulsou de sua casa. Amparo consola a amiga. Ofélia diz que Má não precisa mais dela para nada e a angustia as pessoas que estão em volta dela. Mas se essa fosse a última vez que viu Má, se sentiria satisfeita, porque sempre lhe disse para fazer o que fosse preciso para obter tudo o que sonhou para ela. E ela fez isso. Paula mente para Leonardo, dizendo que pediu para o pessoal da galeria tentar restaurar o quadro que a mãe dele pintou. Leonardo pergunta se ela acha que eles conseguirão. Paula diz que não sabe, mas eles vão fazer o que puder. Ofélia retorna para sua antiga casa e lamenta por sua vida miserável. Durante o jantar, Luiz pergunta a Paula e Leonardo se já sabem onde o quadro está. Leonardo diz ao pai que a senhora Garcia destruiu o quadro. Muito nervoso, Luiz diz que isso não pode ser. Envergonhada, Má diz que não sabia que a mãe poderia fazer algo assim. Com ironia, Luiz diz que o que sabia era que Ofélia não podia respeitar nada e nem ninguém. Paula diz que continua sem entender por que Ofélia fez isso. Luiz diz que Ofélia não voltará a se aproximar daquela casa. Arthur abre um champanhe e diz a Valéria que quer brindar para que aquele lugar esteja cheio de amor. Ofélia sofre com a rejeição das filhas. Arthur diz a Valéria que está muito orgulhoso dela. Os dois se beijam e o clima esquenta entre eles. Mas Valéria recua, dizendo que ainda não está pronta. Arthur pede desculpas para ela. Valéria pede para ele esperar um pouco mais para darem esse passo. Arthur diz que entende. Valéria diz que não quer ser mais uma na lista do Arthur Portilla. Mas se culpa pelo que supostamente Ofélia fez. E diz a Luiz que é sua culpa por não ter colocado limites na mãe, como ele disse para ela fazer.
Luiz diz que Ofélia a manipulou e a fez gastar dinheiro, que com certeza pensou que tendo controle sobre ela, poderia fazer o que quisesse com o quadro e com a sua casa. Mas pergunta como ele soube o que elas gastaram. Luiz conta que Leonardo lhe deu o comprovante. Má percebe que Paula enganou, mas não diz nada. Luiz diz que se Má quiser, pode ajudar Ofélia, pois sabe que ela ficou sem nada e a sua casa está em mau estado. Má o agradece e diz que ele é muito bom. Valéria pede desculpas a Arthur pelo que disse. Arthur diz que sabe por que ela disse isso, pois ele sempre teve má fama e isso com certeza não inspira confiança nela. Mas jura que fará de tudo para que ela confie nele e aos poucos conquistará o coração dela. Valério agradece por entendê-la. No dia seguinte, Ofélia diz para si mesma que aquele não será o seu final e garante que recuperará tudo. Ao chegar em casa e não ver o quadro, Arthur pergunta o que aconteceu. Leonardo diz que a sogra do pai o destruiu e se livrou dele. Furioso, Arthur pergunta a Má o que ela fez. Luiz diz que Má não fez nada, foi a mãe dela. Arthur diz que então vai falar com aquela senhora, porque aquele quadro a mãe fez para eles. Dissimulada, Paula diz para ele ficar calmo, porque o pai dele já cuidou de tudo. Irônico, Leonardo diz que como sempre o irmão estava perdendo tempo com Valéria. Irritada, Má diz para ele não meter a irmã dela nisso. Luiz diz que já chega. Arthur reclama com o pai por não ter protegido o quadro que a sua mãe fez. Luiz diz que já chega, que vai mandar restaurar o quadro e Ofélia não voltará mais para aquela casa. Paula diz que Luiz expulsou Ofélia. Muito nervoso, Arthur diz que aquilo não é suficiente, que para ele tudo que a mãe fez é sagrado. Amparo liga para Valéria e diz que precisa falar pessoalmente com ela sobre a mãe dela. Paula está sozinha na sala. Má se aproxima furiosa e diz que ela é uma maldita. Paula pergunta o que está acontecendo. Má diz que sabe que ela armou uma armadilha para ela e fala sobre ela ter dado o comprovante das compras para Leonardo. Má afirma que é a última vez que se deixa enganar por ela e diz que tem certeza que ela também tem alguma coisa a ver com o sumiço do quadro. Paula finge ficar ofendida. Diz que estava com o comprovante na bolsa, mas afirma que não o deu para ninguém. Paula diz que Leonardo é muito ciumento, ele verifica tudo, a sua vida é um inferno, mas pensou que ela entenderia. Nicolas vai ao túmulo da mãe e chorando confessa que está muito apaixonado, mas diz que sabe que isso é errado. Nicolas diz à mãe que já encontrou a mulher que poderia fazê-lo feliz, mas não pode ficar com ela, que tenta não amar Valéria, mas o seu coração não deixa, apesar de saber que ela é uma mulher proibida, porque ela ama o Arthur. Paula diz a Má que Leonardo está doente de ciúmes. Verifica o seu celular, a bolsa e sempre pergunta aos motoristas para onde a levaram. Mais uma vez, Má cai na conversa de Paula e diz que sente muito. Paula diz que naquela casa todos a desprezam. Ela está sozinha, que os ciúmes do Leonardo só têm piorado e quando ela quis recuperar sua carreira de modelo, abusaram dela. Paula diz que nem isso serviu para que Leonardo mudasse. Ele não deixa ela fazer nada, que sente muito que aquilo tenha lhe causado problema e volta a afirmar que não teve nada a ver com o comprovante ter ido parar nas mãos do marido. Patetona, Má diz para ela não se preocupar, que não sabia de tudo o que estava acontecendo com ela e que Paula sabe que pode contar com ela para qualquer coisa. Paula a agradece. Má se retira. Paula enxuga suas lágrimas de crocodilo e diz que aquela mulher é mais burra do que ela pensava. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.